Aê! Começando ao vivo mais uma live, retomando as lives de quarta-feira, né? Finalmente retomar. E hoje eu quero já começar falando de um assunto. Saiu a sentença e depois é um assunto bem importante. Inclusive, para eu não perder nenhuma sequência, me empresta esse caderno aqui, produção, por favor. Muito obrigada, exatamente. Eu quero seguir a minha sequência aqui para não perder nada do que eu preparei. Então, a ideia hoje é conversar sobre saiu a sentença e depois quais são as possibilidades dentro da Justiça do Trabalho, né? Para quem não me conhece, tem bastante gente chegando, então, meu nome é Melissa Santos. Esse é o canal do maior portal de prática trabalhista do Brasil. E aí. Tudo bem aí, produção? Tudo certo? Então tá bom. Esse é o canal do maior portal de prática trabalhista do Brasil, que é o Manual do Advogado, né? Lá são mais de 300 matérias, são muitos artigos de prática trabalhista. Então, quem não conhece ainda, eu recomendo que vá lá conhecer. E hoje eu quero falar sobre o que acontece depois da sentença, porque eu tenho recebido muitas dúvidas nesse sentido. Inclusive, dúvidas de o que você tem que recolher, o que você tem que fazer, né? Quais são os passos depois da sentença, e é sobre isso que a gente vai conversar agora. E por que é importante falar disso, né? Antes de eu explicar sobre o assunto, por que é importante a gente conversar um pouquinho sobre isso. E vai ser um papo rápido, tá? Não vai ser um papo muito demorado, que eu quero ser bem objetiva nessas lives de quarta. Mas por que é importante a gente estudar sobre isso? Porque depois da sentença, depois que sai a sentença, é a chance de tentar salvar um processo, né? É a chance da gente tentar melhorar tudo que aconteceu, ou então algum pedido que não foi deferido, da gente conseguir fazer com que ele seja deferido, brigar para que aquilo mude, ou então um processo muito ruim, de repente uma tentativa de acordo, a gente vai falar de tudo isso agora. E quais são as possibilidades, os resultados de sentença e o que isso implica, né? Então, bora começar. Bom, como eu já dei um spoiler aqui, depois que sai a sentença, pode acontecer acordo. Na Justiça do Trabalho, o acordo ele pode acontecer a qualquer momento do processo. Então, antes da protocolou inicial, aliás, até antes, né, na reclamação pré-processual, você pode fazer uma reclamação pré-processual, fazer acordo, você pode, entrou com a inicial, pode fazer acordo durante a audiência, no começo da audiência, no fim da audiência, antes da sentença, depois da sentença, no meio de um recurso. Eu já contei para vocês aqui que eu tinha um cliente que gostava de fazer acordos. Eu fazia acordo ali minutos antes de sustentar, eu já protocolava o acordo e tirava o processo de pauta. Então, na Justiça do Trabalho, a qualquer momento, você pode fazer o acordo. E o acordo ele é uma das possibilidades, né? A gente vai falar aqui de recursos, os resultados possíveis da sentença, mas sempre tendo em mente que o acordo é sim uma das possibilidades para o advogado, tá? Para as partes também. Produção, vem aqui um minutinho, por favor. O acordo, chamando a minha produção, né? O acordo ele é sim uma possibilidade, tá? Na Justiça do Trabalho. Tirando o acordo, que é um caso excepcional, você conseguir fazer o acordo em segunda instância. Não é todo mundo, que normalmente se faz antes ou se faz em execução, mas não é normal fazer na segunda instância. Então, tirando o acordo, quais resultados possíveis do processo? Vamos lá. Existem 3 sentenças básicas, tá? Não vou nem falar de extinção aqui, vamos falar de 3 resultados de sentença que podem acontecer. Então, a sentença ela pode ser improcedente, ela pode ser parcialmente procedente ou ela pode ser totalmente procedente. Se ela for improcedente, o que vai acontecer? Você pode ou deixar a sentença transitar em julgado, ou você pode recorrer. Quando a sentença ela é improcedente, quem perdeu tudo? O reclamante. Então, essa é uma decisão do advogado do reclamante em conjunto com o reclamante. Conversar, ver se aquela matéria ela tem chance recursal, né? Tem chance de ser modificada no tribunal ou não tem chance. Aí é um trabalho mais do advogado de análise, né? Analisar a doutrina, a jurisprudência e o entendimento consolidado, os artigos, enfim. Então, entender sobre aquele determinado assunto, a chance de reversão e aí sim levar isso para o tribunal. Para o reclamante, especialmente se ele tiver a justiça gratuita, esse é um momento bem tranquilo, porque para recorrer, normalmente o reclamante tem que recolher as custas, se ele não for beneficiário da justiça gratuita, mas tendo a justiça gratuita, ele não precisa disso, né? Então ele pode recorrer
simplesmente recorre, leva as matérias para o tribunal, as matérias que ele quer levar para o tribunal, ele leva essas matérias para o tribunal e tranquilo. Então, não precisa recolher nada. Esses recolhimentos são uma dúvida muito recorrente, por isso que eu quero falar deles aqui também, tá? Então, o reclamante não precisa recolher nada. Inclusive, fazer um breve adendo aqui, que lá no site, no novo layout do Manual do Advogado, lá em cima eu coloquei todas as custas do processo. Então, se você tiver em dúvida qual é o valor do depósito recursal, qual é o valor das custas, recolhe algum valor para recorrer em agravo, em embargos, enfim, todos os valores trabalhistas, eles ficam passando lá no topo do blog. Você pode, com o mouse, passar, né, o mouse lá em cima, e aí ele vai parar de rodar, de correr, ou então você pode também copiar aquele valor, tá? Fica correndo no topo do blog, inclusive tem a vigência, que é até agosto desse ano. Então, tá tudo bonitinho lá, quem não entrou ainda, manualdoadvogado.com.br, e pode ver isso lá, consultar isso lá sempre que precisar, tá? Então, essa é a possibilidade 1, ou deixa transitar em julgado o processo, ou então recorre. Qual que é o recurso imediato dessa sentença? Na trabalhista, acabam surgindo duas oportunidades, né? A oportunidade de fazer embargos de declaração, tá? A gente tem 3 recursos de embargos na trabalhista. Esse aqui é o de declaração. Então, você pode fazer os embargos de declaração, omissão, obscuridade, contradição, ou então você pode fazer o recurso ordinário. O recurso ordinário, sim, que é o recurso em si, que você vai atacar o mérito, né? E os embargos, vou diferenciar aqui para vocês entenderem, tá? Tem a sentença. Os embargos vão falar sobre a sentença. O recurso ordinário vai falar sobre o mérito, vai levar o reexame para o tribunal. Então, se você fizer embargos, você vai falar, olha, tá, tem alguma coisa que não está clara, né? Que tá omissa, não foi falada, ou que tá contraditória, deferiu, mas depois não deferiu, enfim. Então, você faz os embargos. Ou então, você faz o recurso ordinário para a discussão subir para o TRT, tá? Isso na sentença improcedente. Nesse caso, é uma decisão mais do advogado do reclamante com o reclamante. Mas, nesse caso, o que a reclamada faz? A reclamada não faz nada. Ela pode, sim, fazer um recurso adesivo, se for o caso. Ela pode até fazer o recurso ordinário, caso ela tenha perdido alguma coisa. Embora tenha sido improcedente, a reclamada pode sim ter perdido alguma coisa. Algum pedido que ela fez, que o juiz indeferiu, enfim, ela pode fazer o recurso ordinário, mas normalmente a gente acaba fazendo o recurso adesivo em caso de eventual recurso do reclamante, tá? Ou então, todo mundo aguarda o trânsito em julgado, acabou. Inclusive, quando a sentença é improcedente, o único custo que tem para o processo é o das custas. Se o reclamante for... E quem recolhe isso é o reclamante. Se ele for beneficiário da justiça gratuita, aí não tem recolhimentos, tá? E quem vai recolher isso é o Estado. Se ele não for, aí é ele que recolhe, tá bom? Agora, a outra possibilidade, eu falei da improcedente, a outra é a totalmente procedente, que aí é o inverso, quem tem que recolher é a reclamada, né? Mas eu acho que o que gera mais dúvida é a procedente em parte. Então, eu vou falar primeiro da totalmente procedente e depois a gente conversa sobre a procedente em parte. Quando o processo ele é totalmente procedente, ou seja, o reclamante ganhou absolutamente todos os pedidos, esse encargo de recolhimentos e de recurso fica com a reclamada. Melissa, é comum uma sentença totalmente procedente? Não é comum, mas acontece hoje mesmo. Eu até postei lá no Instagram da mentoria que uma mentorada nossa, ela teve o processo dela julgado totalmente procedente. Com base na mentoria ali, a gente trabalhou algumas mentorias com ela, e ela teve a ação julgada totalmente procedente, tá? Pode acontecer sim. Então, nesse caso, totalmente procedente, a empresa pode aguardar o trânsito em julgado, aí vai começar a execução, ou ela pode recorrer. O recurso é o mesmo recurso ordinário, porém, tem 2 recolhimentos aqui para fazer. Um de custas do processo, que ela tem que pagar, que é 2% sobre o valor atribuído pelo juiz em sentença, ou ela tem que pagar também, para fazer o recurso ordinário, o depósito recursal. O valor do depósito recursal, ó, deixa eu abrir meu site aqui, que eu vou falar para vocês na hora. Como eu falei, fica passando ali no topo do blog. Agora, daqui a pouquinho ele volta, porque ele fica correndo. Daqui a pouquinho aparece o valor do recurso ordinário e eu falo para vocês. Tá? Mas ela tem que fazer esse depósito recursal em uma guia própria. Lá no blog tem a matéria completa explicando qual que é a guia, como que faz esse recolhimento, como que você preenche campo a campo, né? Que é bem específico. E lá tem, então, falando campo a campo como você preenche e como que você faz, tá?
Então, totalmente procedente é isso aí. É a reclamada que faz o recolhimento, tanto das custas quanto do depósito recursal, caso ela queira recorrer. E se a ação é parcialmente procedente, ganha um pouco, perdeu um pouco, né? Cada um ganha um pouco e perde um pouco. Nesse caso, como que funciona? Quando a ação é parcialmente procedente, os recolhimentos tanto de custas quanto de depósito recursal ficam a cargo da reclamada. Aliás, vamos fazer uma pausa aqui para falar de depósito recursal? O reclamante recolhe o depósito recursal? Ó, começou a passar aqui. Depósito recursal hoje, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, é R$10.986,80, tá? R$80 não, 80 centavos. R$10.986,80. Esse é o valor atual do depósito recursal. O reclamante, ele tem que recolher depósito recursal? Não, o reclamante só recolhe custas. Depósito recursal, você tem que pensar que o depósito recursal ele é feito para salvaguardar algum valorzinho em eventual execução para ser liberado para o reclamante. Então, ele mesmo não vai ter que fazer esse recolhimento, porque quem tem que receber no final, na teoria, é ele. Então, ele não precisa fazer esse recolhimento do depósito recursal, tá? Reclamante recolhe só custas. Se tiver depósito recursal, quem vai recolher é a reclamada. E quando acontece essa procedência parcial, aí quem recolhe é sempre a reclamada. O reclamante não precisa se preocupar com custas. E até falando sobre custas e depósito recursal, as custas elas são recolhidas no processo uma única vez. Então, quando acontece, né, já foi recolhido no processo, a menos que haja a inversão da sucumbência, né, quem perdeu o processo, se você já recolheu, não precisa fazer vários recolhimentos de custas. É uma vez só, acabou. Se até o momento da execução você não fez esse recolhimento, aí você recolhe só na execução, tá? Deixa eu ver, tem alguma pergunta aqui. Ai, peraí que eu tô meio longe do celular. Ou tá aqui, a empresa não quer aceitar o atestado. Ô, Eduardo, tem que conversar com o seu advogado, tá? Essa live aqui é de advogados para advogados. Eu tô ensinando algumas coisas para advogados, tá bom? Aí eu não consigo fazer consulta agora. Tem que conversar com o seu advogado. Uma coisa que é importante a gente falar, né? Saiu a sentença, e aí, o que acontece depois? É possível começar a execução provisória. Assim que saiu a sentença, você já pode, você é advogado do reclamante, né, em caso de procedência parcial ou procedência total, você é advogado do reclamante, já pode começar a execução provisória, tá? Aí, com essa execução provisória, você já vai apurando valores, já vai verificando, né, o que é devido, quanto é devido, já vai fazendo essa apuração, já vai adiantando. Lembrando que a execução provisória, ela vai até um certo ponto e para, inclusive, mais tarde eu posso, ou em outra oportunidade, a gente pode conversar sobre isso. Mas a execução provisória ela vai até um certo ponto e para. Por quê? Porque ela ainda não é definitiva. Então pode ter alguma mudança, né? Ah, foi deferido horas extras e adicional de insalubridade, mas ainda estamos brigando sobre o dano moral. Então, se esse dano moral for deferido lá mais para frente, ele vai ter que ser apurado também. Então não é o valor total, né? Então a execução provisória, ela vai até um certo ponto e para, mas essa parte é para execução, é para um outro papo que a gente pode levar depois, tá? O que você tem que analisar na sentença? Eu até fiz no roteirinho aqui. Primeiro, identifica quem é o seu cliente. Depois, qual que é o resultado da sentença? Foi favorável para o meu cliente? Não foi? Tenho que fazer algum recolhimento? Quais são as possibilidades para o meu caso? Lá no blog, esse vídeo que eu tô fazendo aqui, ele é complementar a uma matéria que já existe lá no blog, né? Então você pode ver cada possibilidade, até quem perdeu o começo da live, pode ver cada possibilidade, todas as possibilidades dentro do resultado da sua sentença. Lá no blog tem bem explicadinho, tá? Saiu a sentença e depois tá tudo explicadinho lá. O que tem que recolher, quais são as possibilidades, o que tem que acontecer, o que não vai acontecer, tá? E deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ai, deixa eu voltar aqui. O Marco falou boa noite, Marco. Queria uma live de manuseio do PJE. Amanda, o manuseio do PJE, manuseio do PJE, ele tem bastante coisa no YouTube ensinando, viu?
mas lá no meu curso eu ensino para os alunos bem bonitinho o que você tem que fazer, indico alguns vídeos também, né? Alguns eu mesma mostro, outros eu indico. E o Léo perguntou como emitir a guia GPS para pagamento dos recolhimentos previdenciários. Léo, lá no YouTube, né? No YouTube tem um vídeo completo explicando como faz a guia e também no blog tem uma matéria. Procura lá, manualdoadvogado.com.br. Amanda, quanto custa o quê? O curso? Meu curso chama Manual Prática Trabalhista, que eu até falei que eu dou super poder para os advogados, então eles não são nem advogados, são os meus advengers, né? Eles realmente ganham esse super poder de trabalhar, de atuar com segurança. E as novas vagas, né? Eu abro turmas de tempos em tempos e eu fecho porque eu gosto de dar atenção para os alunos, respondo pessoalmente todas as dúvidas, mando coisas novas, exclusivas para os alunos, então eu abro de tempos em tempos, tá? A próxima turma está programada para junho, então fica atenta. Se você ainda não se inscreveu na Mala Direta, se inscreve lá no blog que eu sempre aviso tudo que está acontecendo através da Mala Direta. Aí você vai ser avisada da próxima turma, tá? Mas é no final de junho, mais ou menos, que eu vou conseguir abrir outra turma. Tá bom? Então é isso, gente. Como eu falei, eu quero lives objetivas, curtinhas, bem direto ao ponto, falando aquilo que é importante sobre cada tema e sobre esse tema. Saiu a sentença e depois, eu acho que esses pontos são importantes, né? Você pensar em acordo, você pensar nos recolhimentos, quem é o seu cliente, ele vai ter que recolher, ele não vai ter que recolher, sempre com muita atenção aos prazos na Justiça do Trabalho. A peça recursal, qual que você deve fazer? A sentença está pronta? Tudo bem, recurso ordinário. A sentença ainda precisa ser complementada? Embargos, tá? Além disso, recolhimentos, fazer a peça toda certinha, fazer o recurso próprio, fazer o recurso certo para não ter um problema, recolher o valor correto para não ter deserção. E como eu falei, tem o valor lá no blog, fica correndo lá no topo, então você pode conferir isso. Então, essas são as coisas mais importantes que você tem que saber depois que sai uma sentença, né? Saiu a sentença e depois analisa todos esses pontos, tá bom? Quem chegou no final, a live vai ficar salva aqui no perfil e quem assistiu pode assistir, reassistir e anotar, ou pode ir lá no blog também procurar essa matéria que ela tá completinha, tudo bem descrito lá, e inclusive quando a gente fala de custas e depósito recursal, eu deixo o link para você clicar e já cair direto nessa matéria, tá bom? Então é isso, muito obrigada a todos pela presença, agradeço o pessoal aqui do Instagram, lá do YouTube também, e toda quarta a gente volta então com live, na semana que vem vai ser uma live em collab, a gente vai falar com a Francine sobre a importância de falar corretamente. Então é isso, gente, obrigada, bom descanso, e a gente se vê nos stories. Tchau, tchau!